Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Permaneça de pé, vamos fechar os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento, ó Pai, através dos louvores, através da palavra, através das orações, ó Pai, o nosso coração, ó Pai, é terra fértil para receber a palavra do Senhor nessa noite, ó Pai. Pai, nós apresentamos diante do Senhor o pregador, ó Pai, dessa noite, que não é mais agora, ó Pai, o meu marido, mas o homem que o Senhor, ó Pai, vai usar nessa noite para transmitir, ó Deus, a Tua palavra, para transmitir, ó Deus, a palavra do céu, ó Pai, que cada coração está aqui sedento para receber. Pai, nós oramos, ó Deus, para que haja cura, para que haja salvação de vidas, ó Pai, para que haja batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Receber uma oração de uma mulher tão linda dessa, fica até tremendo nas pernas, né? Só Deus na causa. Pai do Senhor, juventude. Glória a Deus. Abre comigo vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 30. Amém? Vamos lá então. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no então: por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. E você se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Antes de dar início a essa mensagem, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Dizer, meu pastor Pablo, que é uma honra imensurável estar ministrando no maior culto de jovens do Brasil. Do Brasil. Daqui a pouco a gente está em nível mundial já. Em nome de Jesus. Obrigado, meus pastores, por me amar tanto, por cuidar da minha casa, cuidar da minha família, do meu ministério. Recebam meu abraço, meu carinho. E saber que eu amarei os senhores até a eternidade. Em nome de Jesus. Louvar a Deus também por uma mulher muito linda que faz aniversário depois de amanhã, né? Que é a Renata Araújo, minha digníssima. Obrigado, glória a Deus. Obrigado por ser minha intercessora, por ser a minha auxiliadora e essa mulher no qual eu amo muito. Deus abençoe muito sua vida, muito mesmo. E louvar a Deus também por um povo lindo aí no qual eu amo, que leva o nome Rede Efraim. Deus abençoe muito vocês. Amo muito de coração, como toda essa juventude. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o livro que lemos, ou o texto específico que lemos, vai tratar acerca de um homem extraordinário na Bíblia. Mas antes de eu mencionar ou trazer a narrativa desse personagem, eu quero trazer para vocês a pureza que é o livro de João. O evangelho no qual João escreve. É interessante se dizer isso, porque quando você vai ler Apocalipse, capítulo 4, verso 7, lá vai trazer a narrativa do mesmo João que foi ao céu, teve uma visão do céu de forma clara. A mesma narrativa acerca do livro do qual ele escreve. Ali em Apocalipse, capítulo 4, verso 7, vai tratar de 4 animais. Quantos animais? Quantos animais? 4. O primeiro é o leão, o segundo é um touro, o terceiro é um rosto como de homem, e o quarto uma águia que voa.
Esses 4 animais vai simbolizar ou vai remeter acerca dos 4 evangelistas que escrevem o evangelho de Cristo, as boas novas. O primeiro evangelista é Mateus, que simboliza o leão. Por que, Ovando? Porque o livro de Mateus vai trazer a origem de Jesus, vai trazer a descendência anterior de Jesus. E ele começa o seu livro dizendo que Jesus, ele veio de Judá, que ele é da raiz de Davi, e por isso que o livro de Mateus vai simbolizar o leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. O segundo evangelista, por nome Marcos, se você for ler o livro dele com mais calma e cautela, você vai perceber que Marcos, a partir do momento que ele escreve a narrativa do seu livro, vai ter escrito a todo momento a palavra logo, logo, logo. O que é isso, Evandro? É uma pessoa no qual era servo. O livro de Marcos vai tratar Jesus como um servo. É por isso que simboliza o touro. Por quê, Evandro? Porque o servo não tinha posteridade. O servo ele não tinha descendência. É por isso então que Jesus é tratado como um touro ali, porque como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. O terceiro evangelista, por nome Lucas, já o médico Lucas vai trazer Jesus de uma performance de um homem perfeito. É por isso que simboliza o rosto do homem ali em Apocalipse 4:7, porque Lucas vai tratar como Jesus do homem perfeito que andou entre nós. Agora João não. Diferente dos evangelhos sinóticos, João vai tratar Jesus de uma forma tão sublime, espiritual, poderosa, porque enquanto os 3 primeiros evangelistas tratam Jesus como um homem da terra, o João já começa o livro dele dizendo assim: no princípio era o verbo, e no verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e tudo que se foi feito ele estava, e nada que se foi feito sem ele se fez. É por isso que o livro de João vai tratar sobre a águia que voa, porque Jesus é um Deus encarnado que veio do céu para viver comigo e contigo, e hoje nós temos acesso a essa eternidade. É interessante se dizer então que esse mesmo João, o apóstolo do amor, aquele que deita no peito, ele vai trazer a narrativa de uma história acerca de outro João, e ele vai dizer sobre o seu xará, dizendo o seguinte: existe um homem que ele vive no deserto. Existe um homem que ele tem falas diferentes. Existe um homem que ele veste diferente. Existe um homem que ele tem uma performance diferente de ministrar acerca do Cristo que já está entre nós. O nome desse homem é João o Batista. João é filho de Zacarias e também de Isabel. Quando Zacarias ele entra no templo, e é bom dizer isso, que antes, o período interbíblico da Bíblia, tem 400 anos que Deus não fala com o seu povo. Zacarias ele é um sacerdote. Ele vai de novo ali no templo, no santuário, para ouvir a voz de Deus. Mas como tem 400 anos que Deus não fala, ele então agora está tranquilo, porque ele está pensando: não, se Deus não fala 400 anos, vai ser mais um dia qualquer, eu entro e vou embora e cumprir o meu protocolo aqui. Mas só que dessa vez, diferente das outras, Zacarias entra no templo. Aparece o anjo para ele e diz: você terá um filho. O nome sou eu que escolho, vai ser João. E tem mais uma coisa, Zacarias: você não fala mais a partir de hoje, enquanto esse menino não nascer. Eu conheço a tua língua. Por um milagre extraordinário, então, a estéril Isabel gera João Batista junto a Zacarias. João Batista, ele cresce de uma forma diferente, porque, como eu bem disse, Zacarias é sacerdote. Se João Batista é filho de um sacerdote, então ele tem honra da mesa de sacerdote, então ele tem honra da culinária de sacerdote, então ele tem honra das vestimentas, ele tem honra do palácio, ele tem honra para estar junto. Mas esse menino, ele vai crescer no deserto. Olha que louco isso. Olha como extraordinário é a performance desse profeta. Porque não foi o homem quem escolheu esse filho, foi o próprio Deus. Então o crescimento dele é diferente. João Batista, ele está no deserto, e quando ele cresce, agora um homem formado, as pessoas olham para ele, ele tem barba grande, ele tem cabelo grande, ele se alimenta de mel silvestre e também gafanhoto. As vestimentas dele é de pelo ou de pele de camelo. Então a vida dele é diferente.
Aí a Bíblia me conta acerca desse homem, que eu duvido muito que ganharia uma oportunidade nas igrejas de hoje, com essa performance. E pior ainda, que não era só o estereotipo de João Batista, mas também a tua palavra. Ouvia-se um som no deserto. E qual que era o som, Evandro? Arrependam-se, raça de víboras. Esse cara é diferente. Esse cara, ele é extraordinário. João Batista então cresce e vai viver o propósito do Senhor. É interessante que a vida de João Batista, como ele é o precursor do Messias, ele é aquele que antecede, que prepara os caminhos, que prepara o caminho. Então tem algo que João Batista, ele vive somente para aquilo que ele foi chamado. Somente para isso. Quando você vê a história de João Batista, quando você vê a performance no qual ele vai vivenciar durante os anos da sua vida, você consegue enxergar que esse homem tem que ser eterno, sim ou não? Não. Porque perguntam para ele: é você o Messias? Ele diz: não, eu sou só o precursor. A mensagem que eu carrego não é a principal. Eu sou só aquele que prepara o caminho. Como diz Isaías, capítulo 40, verso 3: voz do que clama no deserto. Então peraí, Evandro, não é a voz do deserto, não. Ele é a voz do que clama. Eu não sei quem ele é, mas eu só ouço uma voz. Eu não sou Messias. Isaías, o profeta messiânico, vai dizer em Isaías 43, no seu livro: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas a nosso Deus. 700 anos antes de encontrar João e João Batista se encontrarem, Isaías já sabia o que iria acontecer. Só que no decorrer do seu ministério, João Batista agora ele vai preso e é morto no final da história. Que louco, né? Isso se chama propósito. Muitas das vezes o que Deus vai entregar para mim e para você pode não parecer legal aos nossos olhos, pode não parecer formoso aquilo que nós estamos procurando. Pedimos algo para Deus e nós vivemos o oposto. Isso dói, e dói muito. Só que João Batista vive o seu propósito. Tem uma mensagem que você carrega, jovem. Tem uma mensagem que você carrega, moça. E essa mensagem é maior do que a sua própria vida. A minha pergunta para você aqui hoje é: o que você tem feito com esta mensagem? Propósito significa colocar à frente, ou colocar-se à vista. Está pronto, é como um guerreiro de guerra. João Batista, ele vive o seu propósito, ele vive o seu chamado de forma eloquente. O grande problema na minha geração é que nós queremos entregar resto de tempo, resto de talento para Deus. Só que Deus não faz meio milagre, não entrega meia bênção para nós. Temos que entender de uma vez por todas que não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. Quantas pessoas que estão aqui, que Deus colocou esboços no coração, que Deus colocou louvores lindos a serem escritos, mas por alguma covardação ou por algum medo não quis colocar isso para fora. E há um grande perigo, porque existe um certo escritor que diz que os maiores talentos, os livros mais lindos, os esboços que não foram pregados mais incríveis, hoje estão no cemitério, porque morreu junto com os seus autores. Outro escritor vai dizer que não existe um homem na terra que viveu de forma insignificante, cujo nome vale a pena ser lembrado. O que você quer me dizer? Volte à direção do teu propósito. Evandro, vai doer, mas ele continua na sua vida. Evandro, vai ferir, mas ele continua na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele é Deus. Ele é Deus. Entenda uma coisa: se o propósito fosse fácil, o mundo inteiro seria cristão. Se Deus te escolheu a dedo, é porque Ele tem algo especial em ti para revelar ao mundo. Você é a resposta de oração. Se Deus colocou você em ambientes que talvez pode parecer caóticos, talvez Deus colocou algo em você que pode ser a salvação daquele lugar, que pode ser a libertação daquele ambiente, porque onde há luz, as trevas têm que sair. É Deus. É Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 25, verso 1 e 2, é um dos textos mais
tristes que eu acho da Bíblia. Vai dizer acerca de um homem chamado Amazias. E o texto diz assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeodá, e ela era de Jerusalém. Olha o versículo 2: ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Há um grande risco de você viver a vida toda na casa de Deus e não ir para o céu. Há um grande risco de você viver a sua vida toda na casa de Deus e não se entregar de verdade àquilo que Ele te chamou para fazer. Tem muitas pessoas que fogem do ministério, fogem dos chamados, fogem da responsabilidade no qual Deus te entregou. O seu líder está chamando você para ser líder já tem um bom tempo, só que você está correndo. Evandro, eu não quero. Evandro, é porque eu tenho limitações. Se Deus te chamou, coloque o pé que Ele coloca o chão. Ele te prepara durante o processo. Você é filho, e como filho você é herdeiro. E a herança de Deus para a sua vida hoje é a presença dEle. Isso é suficiente. Mas antes da morte de João Batista, Jesus diz para ele que ele é o maior homem nascido de mulher. Pensa comigo, esse cara nunca curou ninguém, ele nunca expulsou um demônio. Pensa comigo, esse cara nunca fez algo de extraordinário aos nossos olhos. E eu me perguntava ao texto, e o Espírito Santo trouxe a mim uma revelação poderosa acerca disso. Eu falo: Deus, como é que tem um homem que ele é o maior homem nascido de mulher, sendo que ele não fez nenhum milagre parecido com os outros discípulos que andaram com Jesus, ou até mesmo com o Paulo, aqueles que vieram depois dele, ou antes também os profetas? E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: Evandro, você está preocupado com o exterior de João Batista, com o que ele fazia com as pessoas na sua carne, com o que ele fazia com as pessoas no seu corpo. Eu trouxe o João Batista ao mundo não para que ele viesse ser uma alta ajuda, mas que ele pudesse ser a ajuda do alto. Ele não trouxe nenhuma cura para a carne, mas ele salvou almas. Ele curou o interior das pessoas, porque ele não só batizava, ele pregava sobre arrependimento. Pessoas que estavam distante do caminho, pessoas que estavam longínquas daquilo que eu propus. João Batista foi como uma flecha levado por mim para trazer essas pessoas de volta. Eu usei o meu filho para ser um profeta desta geração, para a cura de almas feridas. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Mas existe mais um princípio no qual João Batista, o maior homem nascido de mulher, ele respeitava a autoridade espiritual. Isso é um grande risco da minha geração, porque está de forma precária. Pessoas que zombam da sua autoridade, pessoas que fazem piada da sua autoridade. É perigoso, cuidado. Jesus, ele veio à terra, e o nome dele é maior que todo outro nome. Só que ele respeitou a autoridade de João Batista. Por quê, Evandro? Porque ele entendia e sabia do princípio no qual ele mesmo fez. Ele não precisava, mas como nós temos um Deus encarnado didático, ele nos ensina como relacionar com autoridade. Esse é o maior homem nascido de mulher. Mas João Batista tinha 3 mensagens centrais no seu ministério. Quantas mensagens? Primeiro, avivamento. Quando Jesus vem até João Batista para ser batizado, ele diz para Jesus: eu não tenho nenhuma condição de te batizar, nem de desmarrar suas sandálias. Jesus disse: fica tranquilo, eu tenho ciência disso. Só que eu tenho que cumprir um princípio aqui contigo. Você batizará com água, mas eu batizarei com fogo. O avivamento no qual João Batista vai ministrar, ele está dizendo: avivamento é para quem tem sede. Avivamento é para quem busca o Senhor de todo o coração. Porque quando a glória de Deus manifesta no homem, eu quero te fazer uma pergunta: Deus está aqui, sim ou não? Deus está aqui, sim ou não?
Sim, na onipresença de Deus, Ele também agora está lá no boteco, com pessoas bebendo. Na onipresença de Deus, Ele também está lá, agora talvez numa rave. Na onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Mas uma pergunta, Ele se manifesta lá? Ele se manifesta lá? Porque, Evandro, Ele só se manifesta onde existe um povo com o coração incendiado. Onde existe um povo com o coração aberto à sua vontade. E é isso que causa a manifestação de Deus em nossas vidas. O que, Evandro? Porque quando a glória de Deus ela vem sobre o homem, a glória de Deus ela pesa e leva o homem para o lugar do homem. Onde, Evandro? Embaixo. Porque é impossível eu sentir a glória de Deus, a presença de Deus, dentro das minhas vontades, dentro das minhas justiças próprias. Então Deus tira tudo o que é de mim e me leva para baixo, para que eu possa entender que tudo é dele, por ele, para ele. Não tem nada a ver comigo, é ele. É ele. É ele que faz. Olha, existem algumas coisas no qual nós precisamos entender sobre avivamento. A primeira é a oração. Como a minha geração está escassa da oração. Pessoas que não têm mais essa prioridade, esse amor pelo íntimo com Deus. Pessoas que não querem mais se deleitar aos pés de Jesus. Você já percebeu quando você ora? Você entra para um ambiente carregado de problemas. Você entra para um ambiente triste, angustiado, aflito. Mas quando você sai leve. Sabe por quê? Porque quando você entra, você leva carregando o que é teu. Mas quando você sai carregando o que é dele. Eu acredito muito mais nas coisas que eu vejo quando estou com os meus olhos fechados orando, do que aquelas que eu vejo quando eu estou com ele aberto. Existe uma diferença de quem é íntimo. Preste atenção. Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem os íntimos. Pessoas que querem e amam a tua presença. Só que um grande problema que nós estamos vivendo na nossa geração é que nós estamos imprimindo no nosso córtex frontal aqui algumas características sobre a igreja. Pessoas que querem ser consumistas, mas não adoradores. Pessoas que vêm na igreja e aí quando ele vai embora, o que nós pergunta? Gostou do culto? Mas deixa eu te perguntar, o culto é para ele? Aí há um problema. Porque pessoas vêm consumir e não adorar. Porque o dia que o pregador for mal, o dia que a equipe de louvor sair de sintonia, o dia que um testemunho não for didático naquilo que você procura, você sai falando mal. Por que, Evandro? Porque eu vim receber algo, pegar algo e não entregar algo da parte para Deus. Aí eu faço do púlpito e do evangelho uma prateleira, que eu pego só o que é necessário para mim e aquilo que eu quero, o que eu não quero eu descarto. Isso é qualquer outra coisa, menos evangelho. Porque evangelho não é homem no centro, é cristocêntrico, é Deus no centro de tudo. Porque se eu não estivesse ministrando aqui, o pastor Pablo estaria. Se não fosse o pastor Pablo, estaria um líder de rede. Se não fosse um líder de rede, estaria um líder de ID. Se não fosse um líder de ID, um líder de treinamento. Se não fosse um líder de treinamento, seria um membro da igreja. Se não fosse um membro da igreja, estaria aqui um paralelepípedo. Mas ele glorificaria o nome de Deus e ele seria adorado. Porque ele faz do jeito que ele quer. O culto é para ele, não é para mim. Se eu receber, glória a Deus. Se eu não receber, glória a Deus. Porque é ele que deve ser adorado. Se ele se manifesta aqui, é porque ele está se agradando do coração que veio o adorar. É isso. Que nós não venhamos ser consumistas, mas adoradores. Outro ponto é a palavra. Pessoas que têm deixado de lado a palavra de Deus. Tem consultado os coaches, consultado livros de alta ajuda, mas não tem entendido daquilo que Deus o chamou para fazer. Não tem. E é interessante porque você vai ler o livro de Salmos. Você vai ler o livro de Salmos, capítulo 29, verso 7, onde vai dizer que a palavra de Deus, a voz de Deus, é que despede labaredas de fogo. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Que voltemos a relacionar com aquilo que Deus nos entregou como primazia, como uma bússola para chegarmos na eternidade. Ele é um Deus santo, santo.
E avivamento não é algo que se faz. Avivamento é algo que Deus faz em você. É você ter tanto Deus, é você sentir tanta presença do Espírito Santo, que você deixa se derramar. Porque quando você se aproxima de Deus, preste atenção, não é para que você venha ter mais dele, ele está no mesmo lugar sempre. Mas é para que você venha ter, para que ele venha ter mais de você. E assim ele possa te guiar como na profundidade de um mar e te levar para onde ele quiser. Avivamento é você estar no centro da vontade de Deus. De Deus. Billy Graham vai dizer o seguinte: ainda que não exista céu e a Bíblia se torne inútil, viver de santidade se torne loucura, foi um prazer ser cristão. Isso é avivamento. Mas a segunda mensagem de João Batista é arrependimento. A Bíblia vai me contar que João Batista pregava no deserto e as pessoas saíam de Jerusalém até o deserto para poder ouvi-lo pregar. E a mensagem dele era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Dos céus. Jesus, quando está na cruz, existe dois ladrões do seu lado. O da esquerda olha e diz: desce daí. Você não é o bom, você não é o cara. Salva eu, salva todo mundo aqui, desce daí. O outro da direita olha e diz: ei, calma, psiu, aguenta. Ele não merece estar aqui não, nós merecemos. Sabe o que diz para Jesus? Ele olha para Jesus e diz: olha, está escrito aí rei dos judeus, mas eu não estou vendo um rei. Não tem coroa de ouro, é de espinho. Não tem trono, é uma cruz. Você está todo rasgado, ensanguentado, sangrando. Não tem cara de rei, parece um derrotado. Mas algo na minha alma me diz que o Senhor tem um reino. Deixa eu participar dessa festa. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo na festa que eu preparei para aqueles que eu redimi, que eu lavei com meu sangue, improváveis. O que ele quer me dizer com isso é que a graça, ela deixa a porta aberta o suficiente para um pecador que se arrepende no último momento ir para o paraíso. Mas ela continua estreita para aquele que guarda orgulho no coração e não se arrepende dos seus pecados. A mensagem de João Batista não é sobre a acusação do pecado. A mensagem dele é dizendo: eu tenho que apontar vocês para o céu, arrependam-se. Saiam das suas mazelas, arrependam-se. Porque a graça salva. Porém a graça é uma carta de alforria para que você venha ter liberdade, não para que você venha ter libertinagem no pecado. Jesus não entregou uma carta para você dizendo: vai e peque, está tudo bem. Só que é um perigo dizer isso hoje. Porque antigamente você pregava a verdade e as pessoas fugiam do pecado. Hoje você prega a verdade e as pessoas fogem da igreja. Não pode mais falar que homossexualidade é pecado. Não pode mais falar que sexo antes do casamento é pecado. Não pode mais falar que namoro a três é pecado. Não pode mais falar que mentira é pecado. Não pode mais falar que fofoca é pecado. Não pode, Evandro. As pessoas são livres. Livres para ir para o inferno. Pecado é pecado, não muda. E pessoas que não se convertem e se arrependem ao que Deus pregou através de Jesus vão perecer no inferno. Não tem como eu pregar algo diferente disso aqui, eu seria um hipócrita. Essa é a mensagem da cruz. A graça é de graça, mas precisamos nos arrepender. Hebreus 12:14 vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Eu acho isso uma injustiça. 1 João 2:1: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você acha injustiça acarretar o pecado do Éden, você também tem que achar injustiça do braços abertos lá na cruz, dizendo: tetelestai, por amor a mim e a você. Do céu trabalha com representatividade. Volta, ó Jerusalém. Essa é a mensagem da cruz. Mas a mensagem mais eloquente de João Batista, a mensagem principal de João Batista, é Jesus. Essa é a mensagem central. Por que, Evandro? João Batista está batizando.
É interessante porque lá em Gênesis capítulo 22, vai dizer que Abraão e Isaac estão subindo Moriá. E quando está subindo Moriá, está um silêncio ensurdecedor. Até Isaac perguntar: pai, está aqui o cutelo, aqui está o fogo, a madeira, a corda, está tudo aqui tranquilo, mas cadê o cordeiro? Era hora de Abraão dizer: Isaac, sabe cadê o cordeiro? Deus me decepcionou, porque há 40 anos atrás eu vivia lá em Ur dos Caldeus. Eu servi um Deus por nome Moloque. Ele pedia sacrifício de crianças. Agora 40 anos depois eu estou servindo a esse Deus. Ele pede meu filho. Só que não foi isso que Abraão falou. Ele diz: Isaac, Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto. Mas não chegou lá em cima, não era cordeiro, era carneiro. Por que mudou o animal, Evandro? Porque a pergunta de Isaac é profética. A pergunta de Isaac ecoou por anos e anos. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Precisamos de derramamento de sangue, porque sem isso não há remissão de pecados. Queremos voltar para Deus. Sabe quem vai responder Isaac? João Batista, aqui no Rio Jordão, no Novo Testamento. João estava batizando. Quando ele finta os olhos em alguém, sem parecer, sem formosura, como o profeta Isaías diz: nenhuma beleza ouvimos para que pudesse o contemplar. Quando João Batista levanta os olhos, ele diz: eis aí, ó, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Preste atenção, artigo definido: o Cordeiro. E não é cobre pecado, é tira o pecado. Você tem a liberdade hoje de receber as marcas desse sangue, para que você possa ter santidade, viver justo. Ei, Jesus não morreu na cruz para que você pudesse ser popular, para que você pudesse ser conhecido. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ser santo. Preste atenção, Jesus não morreu na cruz para que você pudesse ser rico. Jesus morreu na cruz para que você pudesse ser salvo. Essa é a beleza do Evangelho. É sobre ele. Quando João Batista levanta Jesus da imersão da água, 3 coisas acontecem. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, o céu se abre. Segundo, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Terceiro, ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, tem céu aberto, Espírito Santo sobre mim e identidade de filho. Filho. Em João 14, do 1 ao 7 vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Entenderam, discípulos? Entendemos. Mais ou menos. Aí o Tomé, o destemido das dúvidas, fala: Senhor, nós não sabemos onde é o caminho, não. Nós não conhecemos, não. Sabe o que é isso? Eu dou graças a Deus que Tomé perguntou. Porque senão nós não saberíamos hoje. Porque ao decorrer dos anos, antes de morrer, Maomé disse: eu não sei o propósito da vida. Antes de morrer, Confúcio disse: eu não sou o caminho. Antes de morrer, Buda disse: procure pela verdade. Mas antes de morrer e ressuscitar, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu vendo que caminho é esse, o único caminho. Eu vendo que verdade é essa, a verdade absoluta. Eu vendo que vida é essa, a vida eterna. Ei, presta atenção, Jesus é a resposta para todas as interrogações que Satanás tenta colocar na tua alma. Volte a sonhar, pois tu és filho, remanaya, filho, recaitoremas. Ele está aqui nessa noite, confirmando em corações: tem verdade, tem vida, tem caminho. Ele está contigo. Ele é Deus. Ele é Deus. Se vós conheceis a mim, também conhecerei o meu Pai, e já de agora o conhecereis e tendes visto. Jesus não veio resolver sua paternidade, ele veio resolver sua filiação. Porque o Pai continua sendo santo. Ele não saiu do lugar. Só que nós insistimos em deixar de ser filho. Logo, Jesus veio e nos pegou por adoção.
É interessante se ler, porque quando você vai ler Romanos 8,15, Paulo vai dizer: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, que no grego é papai, paizinho. Ele é um pai perto e que te abraça nos dias difíceis, te coloca nos átrios dele no dia que você não tem mais força. Filho, filho, é por isso que João Batista prepara o caminho. Por que, Evandro? Porque para cada crise Deus levanta um ungido, para cada crise Deus levanta um profeta. No tempo de corrupção na terra, Deus levantou Noé com tua família. No tempo de Sodoma e Gomorra, Deus levantou Abraão para interceder. Quando se secaram os poços, Deus levantou Isaac para cavar. Quando se levantou Esaú, Deus levantou Jacó. Quando se levantou a fome na terra, Deus levantou José do Egito com sua família. Quando se levantaram as muralhas de Jericó, Deus levantou Joé para pô-las por terra. Quando se levantaram os midianitas, Deus levantou Gideão. Quando se levantou os amorritas, Deus levantou a Jefité. Quando se levantou a escravidão no Egito, Deus levantou Moisés para libertar o povo. Quando se levantaram os filisteus, Deus levantou Sansão. Quando se levantou Golias, Deus levantou Davi. Quando se levantou Jezabel, Deus levantou Elias. Quando se levantou Remanai, Adekova Remanai, quando se levantou, Deus levantou Eliseu. Quando se levantou Babilônia, Deus levantou Daniel, Misael, Azarias e também Ananias e Ezequiel. Quando se derrubaram as muralhas em Jerusalém, Deus levantou Neemias, Deus levantou Esdras. Quando se levantou o silêncio espiritual, Deus levantou uma voz do que clama no deserto, João, o Batista. Quando se levantou o Império Romano, Deus levantou Paulo, Deus levantou Silas, Deus levantou Barnabé, Apolo. Mas quando se levantou Satanás, ele não levantou ninguém. Ele se levantou, meu Deus, ele se levantou. Já que não conseguimos ter acesso a ele, ele desceu em forma de um homem para curar a mim e a tua alma. Remanaiaçá. Quando se levantou Satanás, Deus levantou Jesus Cristo, Remanaiaçá, Meremanaya, Remanaya. Filipenses capítulo 2, verso 6. Pois mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, se entregando na forma de servo, e achado na forma de servo, Remanaiaçá, se fez semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se entregou até a morte, morte de cruz. Pelo que o Pai o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo outro nome, para que no nome do teu Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Levantai, ó portas, tuas praças, levantai, Jerusalém, os teus portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, o Deus forte na batalha. Ele é o Rei da Glória. Essa é a mensagem central. Esse é o evangelho escandaloso de João Batista. É isso. É por ele. Se coloque de pé com a permissão dos nossos pastores. Remanarahas. Eu não sou muito de fazer isso não, mas eu estou aqui por pelo Espírito Santo. Levanta a tua mão direita e coloca a mão esquerda no seu coração. Feche os teus olhos nesse momento. O Espírito Santo de Deus me revela que tem corações dilacerados.
almas aqui que estão pensando em desistir, dizendo: esse é meu último culto, para mim acabou, Evandro. Hoje finaliza a minha história na igreja. Sobre toda crise de ansiedade, eu declaro Jesus. Sobre toda crise de depressão, eu declaro Jesus. Sobre todo princípio de divórcio nos casamentos, eu declaro Jesus. Sobre toda quebra financeira, eu declaro Jesus. Sobre toda quebra profissional, eu declaro Jesus. Sobre toda quebra familiar, eu declaro Jesus. Sobre toda quebra no acadêmico, eu declaro Jesus. Espírito Santo de Deus, se é o Senhor mesmo que está me usando aqui para fazer esta oração, começa a transbordar os olhos, pulsar o coração, incendeia de dentro para fora. E se você precisa aceitar Jesus, se você precisa reconciliar o seu voto, a oportunidade está aberta. Volte para casa, mas volte correndo. Ele quer te dar um abraço. Ele é teu Pai. O ministério de louvor agora vai louvar. Faça desse louvor a tua oração nesta noite. Teu fogo age em mim, inunda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, regado com os lábios, com corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, como dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Vem, filho! Soberano em poder, ele virá. Adore, igreja! O governo adore, igreja! Levanta a ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Quebra cadeiras, aleluia. O governo está nele, vejam ele traz consigo a sua recompensa. Vem, vem. Nós estamos gastando as nossas vidas por amor a Ele. Com alegria. Aleluia.
Aleluia. Vem, nós temos. Coloque suas marcas em mim. Vem. Coloque as marcas. Vem, não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com o que os teus amigos vão dizer de você. Não se preocupe com como será. Como que vai ser desse pecado? Como que vai ser desse passado? O Senhor está te dizendo: ei, eu faço novas todas as coisas. Aleluia. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas. Já que temos o amor 9 preciosas vidas para Jesus. E amar como você me Nós estamos esperando a 10ª vida para Jesus. Venha, Jesus está te esperando. Poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia. Quem salvou 9, salva 10. O que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Senhor Deus, poderoso e maravilhoso Pai, nós nos rendemos ao Teu poder, à Tua autoridade.